Em 1923, os escoteiros de Natal criaram a Associação dos Escoteiros Andantes e convocaram os associados para fazer um raíde a pé, de Natal a São Paulo, com a finalidade de registrar a associação na ABE, Associação Brasileira de Escoteiros, que na época era referência de Associação Nacional de Escotismo. Para a viagem, tiveram a concordância do presidente José Carlos de Macedo Soares. Começaram a aparecer diversos escoteiros interessados em participar da missão, mas, como não possuíam recursos, passaram a buscar donativos. No dia exato que deveriam se apresentar, os que iriam fazer a parte da viagem, só apareceram os 5 que se lançaram ao raíde. Essa é a sede da Associação de Escoteiros de Alecrim, no Rio Grande do Norte. Nós podemos ver também aqui, esse foi o ponto de saída do raíde, o Natal Clube. Nesse ponto, a saída do Natal foi uma beleza. Houve uma missa pela manhã, celebrada pelo Monsenhor Alfredo Pegado, com uma grande festa. Depois da missa, houve um almoço na casa do pai de Humberto, que era o presidente do grupo. Depois do almoço, foram ao Natal Clube, onde estava um livro de registro para as autoridades assinarem a presença. A primeira assinatura foi feita por Antônio de Souza, governador do Rio Grande do Norte. O professor Luiz Soares participou de tudo, compartilhou de toda a festa. Às 16 horas, partiram em direção ao Alecrim. O quilômetro 2 foi a última despedida. Chegaram em Pitimbu às 18 horas, onde pernoitaram. Foi na revista A Voz do Mar, publicada pela órgão oficial da Confederação Geral de Pescadores do Brasil, de 29 de agosto de 1923, que foi publicado a reportagem falando sobre a Odisseia dos Escoteiros. Os escoteiros de Natal dão uma extraordinária prova de tenacidade e energia realizada ao percurso a pé, de Natal a São Paulo. Foi confirmada a extraordinária prova realizada pelos bravos pescadores riograndenses do norte, aventurando-se sem bússola para esse raíde de Natal Rio, que realizaram sob a admiração de quantos ainda vibram e confiam nas coisas do Brasil. Os escoteiros, a andantes de Natal, repetiram-no por terra. Foram cerca de 5.000 quilômetros percorridos sob toda sorte de perigos e privações. Seria fácil a qualquer tropeço maior voltar sobre os passos. Mas em nenhum momento isso passou pelo espírito dos 5 heróis. Eles venceram de etapa em etapa resoluções confiantes. Esses são os 5 representantes dos escoteiros andantes de Natal. É uma pequena patrulha de 5 escoteiros: José Alves Pessoa, chefe; Humberto Lustosa da Câmara, guia; Henrique Borges, monitor; Aguinaldo Vasconcelos e Antônio Gonzaga da Silva. São todos jovens entre 17 e 20 anos. Em visita à nossa redação, tivemos o prazer de privar com eles quando de sua passagem pelo Rio. Nas suas fisionomias joviais, serenas, mas resolutas, lia-se bem a virilidade de quem foi educado nessa admirável escola de Baden-Powell. Guardando a fidelidade ao prometido, quando partiram de sua terra natal, não se utilizaram senão de seus próprios recursos. Quando, na chegada do rio, atravessaram a Baía de Guanabara, parte a nado e parte em uma balsa, construída por suas próprias mãos. No meio da travessia foram recebê-las comissões dos escoteiros do mar desta capital, que acumularam de todas as atenções e carinhos que eram eles merecedores os heróicos hóspedes. A prova de atravessar a Baía da Guanabara a nado era uma prova clássica no Rio de Janeiro e poucas pessoas concluíam essa prova. Então, foi chegando em Niterói que os escoteiros, onde existia um grupo, foram muito bem tratados. Ficaram num colégio
abrigados, passaram a noite, tiveram festa, foram recebidos e fizeram, portanto, uma balsa de pinho colado. Colocaram na água e, como ela flutuou, foram embora, levando os equipamentos e dizendo: nortista não vem aqui passar vergonha. Nós três fomos na balsa remando e Aguinaldo foi a nado, mirando sempre no Pão de Açúcar. Mas como o vento virou, acabamos chegando na Ilha das Cobras. Quando faltavam 200 metros, perto do navio Escola Benjamin Constant, o escoteiro Pessoa passou mal e foi socorrido, levado para o centro dentro do navio. Mas toda a natação foi filmada pelo Guanabara Filmes e depois foi exibido na Cinelândia, no cinema. O escoteiro Aguinaldo Vasconcelos durou 3 horas e meia na sua travessia a nado. Chegou tão gelado que podia espetar um alfinete no corpo dele que ele não sentia. Aqui um pouco do aspecto da exposição. O primeiro vitrine, nós falamos dos curandeiros do Rio Grande do Norte. Os curandeiros de 100 anos atrás participavam da vida da sociedade. Seguiam as tradições passadas pelos curandeiros anteriores. Eles eram considerados monges pelos sertanejos. Eles também faziam profecias. Aqui, além das fotos, nós temos aqui um boneco que mostra uma situação vivida pelos escoteiros, né? Até São José, eles não tínhamos a perna doída. Nós puxávamos muito e até Pernambuco nós íamos marchando normalmente. Lá foi o primeiro milagre, quando tiramos os sapatos todos de pé inchado. O conselho das pessoas é que pegassem muita água de coco, dormissem com os pés dentro da água de coco. De noite, aquela água iria desaparecer, criando um solado duro nos pés. E no raiar do dia apareceu misteriosamente onde estávamos um velhinho que desaconselhou a pôr os pés na água de coco. E sim devíamos beber da água de coco durante todo o dia, urinar cada um numa bacia e colocar os pés durante a noite em toda a urina de cada um. Não tirar os pés de dentro da urina porque ela iria ser absorvida pelo solado extra que nós podíamos andar. Dito e feito, foram o que eles fizeram. Eles botaram nas bacias e quando saíram, o pé estava com uma caixa tão grossa que eles caminharam sem nunca mais sentir dor nos pés. O próximo painel fala de Fortaleza e de um carnaval de rua quando eles chegaram lá. Eles foram participar a convite dos prefeitos, etc., né? E eis que passou um carro de carnaval alegórico pegando fogo por causa do lança-perfume. E os escoteiros agiram. Eles apagaram o fogo, tiraram as pessoas e prestaram primeiros socorros. Isso porque nenhuma outra pessoa fez. Eles ficaram sozinhos fazendo esse trabalho. E foram depois muito aclamados pelas pessoas por terem salvado a vida daqueles que estavam sofrendo com o fogo no carro alegórico, né? É claro que todos ficaram com medo e não fizeram. O próximo painel, vamos ver aqui, é sobre uma mata no Espírito Santo, na divisa da Bahia do Espírito Santo, aonde era uma mata que as pessoas não saíam vivas. As pessoas passavam e morriam. Então, eles foram sugeridos pelos demais que eles estivessem, não fossem naquele lugar. Eles falaram: não, nós somos os escoteiros, nós vamos. Eles entraram, perceberam muitas caveiras no chão, e então eles prepararam uma fogueira com cabeças de crânio contra os maus espíritos, né? Subiram nas árvores e dormiram nas árvores. Quando eles dormiram, eles entenderam o porquê que tinham tantas coisas lá. Eram as onças.
Daí no dia seguinte eles desceram de lá e saíram andando e atravessaram um rio venenoso que foi pro outro lado, né? Um deles bebeu água e ficou doente com febre tifo, né? O próximo painel mostra um pouco da longa travessia e da bandeira que eles levavam e de um livro de registro. Eles tinham 2 livros de registro contando toda a história e colhendo depoimento das autoridades. Durante toda a longa travessia pelos sertões, a pequena patrulha percorreu cerca de 600 cidades, vilas e lugarejos. De todas traziam interessantíssimos documentos de sua passagem. Aqui nós podemos ter uma representação também na travessia a nado da Baía de Guanabara, levando em conta que já teve um deles já tinha sido resgatado aqui pelo navio patrulha, né? Mas eram os escoteiros, né, remando numa balsa e nadando do lado. Existe um vídeo da TV Universitária do Rio Grande do Norte que é uma entrevista com os escoteiros. Eles podem ser vistos no YouTube. Na nossa exposição, o vídeo esteve colocado fazendo depoimento deles. O vídeo foi transmitido em 1981. Outro painel fala das autoridades que receberam os escoteiros, né? Dentre eles figuraram como da mais alta expressão dos consignados de próprio punho pelos governadores de todos os estados e cujas capitais estiveram e onde foram sempre carinhosamente recebidos. Inicia esse livro, documentos, as seguintes palavras do ilustre governador do Rio Grande do Norte, que vale por uma apresentação e incentivo dos Ridemen. Que os escoteiros andantes do Rio Grande do Norte levem por toda a grandeza psíquica da pátria a afirmação e sua prova de grande tenacidade e grandeza moral. 14 de janeiro de 1923, Antônio de Souza. E aí seguiram-se as impressões de vários outros deles também. Aqui nós temos algumas recordações, né, da placa que tem na tal da rua, Escoteiros Andantes, e de páginas do diário deles, fotocopiadas e cedidas gentilmente pelo Museu dos Escoteiros Andantes, lá do Rio Grande do Norte. Os painéis seguintes, nós mostramos o rosto dos escoteiros, né, para que se possam conhecer. Essa extraordinária prova de tenacidade e resistência, quando fosse feita com o fim exclusivo de vencer essas milhares de quilômetros que separam Natal e São Paulo, teria seu valor como uma afirmação real da energia da raça brasileira. Os Raidmen são brasileiros genuínos, com todos os traços característicos da gente do Nordeste. Mas não é só isso. Eles vêm fazendo uma propaganda intensa da escola a que pertencem, essa escola de virilidade e energia, graças à qual poderemos ofertar ao Brasil de amanhã gerações capazes de erguê-los à grandeza moral a que foi predestinado pela sua grandeza material. No próximo painel, nós falamos de alguns precursores da aventura. Então nós falamos aqui do oficial Antônio Afonso Monteiro Chaves, que foi comandante da Escola de Polícia de Marinheiro e colaborou com a fundação do escotismo do Rio Grande do Norte. Também de Henrique Castriciano de Souza, também vice-governador, era escoteiro também, e fez parte desse trabalho. Aqui o grande famoso professor Luiz Correia Soares de Araújo, o dedicado diretor dos Escoteiros do Alecrim, grupo que até hoje existe e funciona lá no Rio Grande do Norte. Aqui você pode ver uma foto da chegada deles lá na sede da ABE e ainda um pouco do comentário da revista Voz do Mar, né? Que a passagem da viagem dos escoteiros, núcleos de escotismo se fundaram, sorgueram-se e outros amortecidos. Por toda parte ficou a semente da grande escola.
Como bons escoteiros pacíficos, eles se prepararam, no entanto, palmilhando o sertão para serem bons guias dos exércitos do Brasil no momento em que os destinos da nação isso os chamarem. Por todos os aspectos, são dignos da melhor admiração esses 5 heróis que, abandonando por tantos meses o conforto de seus lares, aventuraram-se por caminhos inóspitos e desconhecidos para afirmarem com seu próprio exemplo o valor dessa escola incomparável de Baden-Powell, o escotismo. Nós temos nessa vitrine alguns dos itens da exposição que representam itens do escoteiro usados numa viagem, né? Lamparina, prato, chapéu, bota. Nessa próxima vitrine, nós temos aqui uma foto da bandeira do Brasil que foi carregada durante toda a expedição pelos escoteiros, tá? E ela está hoje lá no Museu dos Escoteiros Andantes em Natal, desse jeito mesmo. Ela é centenária, né? Uma bandeira centenária guardada. Nós chegamos agora aos nossos últimos painéis, né? Esse daqui mostra a chegada dos escoteiros de São Paulo, quando eles entraram em São Paulo cercados por uma grande massa popular. Os escoteiros posam para foto ao lado de José Carlos de Macedo Soares, presidente da ABE, a sede da ABE, e eles foram recebidos por uma grande e maciça presença de escoteiros, com bandas de música, desfile de bandeiras e tudo mais no centro da capital de São Paulo. Fechando a revista A Voz do Mar, de 28 de fevereiro de 1923, publicou o seguinte: noticiário. Os escoteiros natalenses, em visita ao senhor ministro da Marinha, os bravos rapazes que constituem a patrulha do Raíde, foram em vários pontos ao longo do seu percurso hospedados pela Marinha, nas escolas de aprendiz de marinheiro e capitania dos portos. Em companhia do Potiguar Fernandes, representante dos escoteiros rio-grandenses do Norte, e do oficial encarregado da seção, os escoteiros do Mar, a diretoria de pesca foram ao gabinete do Vossa Excelência, o senhor Almirante Alexandrino de Alencar, ministro da Marinha, agradecer a maneira carinhosa porque a Marinha os recebeu sempre. O velho marinheiro, na sua tão característica jovialidade, manteve durante algum tempo os escoteiros numa animada palestra e ofereceu-lhes uma hospedagem no batalhão naval. Então, esse é o panorama da nossa exposição. Vocês podem ver os painéis, as vitrines, as imagens, tudo mais, meticulosamente estudada, para termos essa exposição que ficou por um ano aqui no Centro Cultural do Movimento Escoteiro. E nós encerramos com esse painel bonito dos escoteiros andantes de Natal, a saga dos 5 escoteiros que caminharam de Natal a São Paulo em 1923 para registrar o seu grupo. Um agradecimento especial ao apoio que nós recebemos aqui da Comunicação Passos, que fez toda a impressão dos nossos painéis, patrocinando essa exposição. O nosso abraço sempre alerta.